A graça e a paz do Senhor Jesus, eu sou o professor André Júnior e você está no canal Teocast, canal que lida com debates e também com entrevistas. E se você está acompanhando o nosso canal, você sabe que nós iniciamos uma série sobre teologia básica ou teologia elementar, onde nessa série trabalhamos assuntos como Bíblia, Deus, Jesus, Espírito Santo, pecado, criação e também salvação. E nós estamos tratando ou trabalhando sobre a bibliologia, o estudo da Bíblia. No vídeo passado, nós falamos sobre a definição da Bíblia e o do porquê estudar a Bíblia. Então, se você não viu, pausa o vídeo e volta lá no vídeo antigo para você ver. A aula está muito boa. Chega de assunto, vamos para a aula. O assunto proposto é sobre o cânon das escrituras. Só que antes de entrar na aula, antes de falar o que é cânon, canonização, canônico, inspiração, enfim, gente, muita gente me chamou pedindo, aprofunda o assunto, vai mais além. Bom, o objetivo do Teocast não é exaustivar o tema, é preparar, alfabetizar pessoas que não são alfabetizadas em teologia. Então vamos lá. Você é bacharel em teologia? Você está na teologia já faz 7 anos, 10 anos, 11 anos, já é professor? Bom, esse vídeo não é para você. Professor, posso assistir? Pode, só que nós não temos por objetivo aprofundar as aulas. Nosso objetivo é alfabetizar pessoas na teologia, por exemplo, quem não conhece, mas tem vontade, quem está sempre na correria e não tem tempo de fazer um curso presencial. Já viu aquela pessoa que tenta estudar sozinha e quando vê ela está em Nárnia, ela está, sei lá, no mundo do Harry Potter, viajando? Pois é. É para você esse vídeo. Se tu tem dificuldade, se você tem dificuldade de estudar a Bíblia, se você tem dificuldade de ser autodidata, se você tem dificuldade de fazer um curso presencial e quer aprender o elementar da fé cristã, esse vídeo é para você. Que não sabe o que é Bíblia, pneumatologia, ramartiologia, e que tantologia, bom, esse vídeo é para ti, tá bom? E vamos falar sobre o cânon das escrituras mais adiante. Antes, eu criei um tópico sobre a inspiração das Sagradas Escrituras e curiosidades. Na verdade, as curiosidades e o que você precisa saber da Bíblia está dentro da inspiração, tá bom? Então, nesta aula, nós vamos falar sobre inspiração e tradução, capítulos e versículos da Bíblia, tá bom? Na próxima aula, vamos falar sobre o cânon das Escrituras, ou melhor dizendo, a estrutura da Bíblia e então o cânon das Escrituras. Chega de papo, o tempo é curto, vamos para a aula. Já deve ter escutado alguém dizer assim, a Bíblia é inspirada, a Bíblia é inerrante. Então por que ela tem tanto erro? Então por que tem tanta tradução diferente uma da outra? Ela não é a palavra de Deus? Bom, depende o que tu entende por inspiração e inerrante. O que é inspiração para ti? O que é inerrante para ti? Tá bom? O que significa ela ser inspirada? O que significa ela ser inerrante? A pessoa que diz que a Bíblia é inspirada, mas não tem como, porque ela tem muito erro, por que ela é inerrante se ela tem tanta tradução diferente, tanta discrepância? Bom, isso é porque você confunde tradução com inspiração. Então vamos lá. Primeira informação que você precisa anotar das curiosidades bíblicas, que você deve saber, é obrigado a saber. Inspiração é uma coisa, tradução é outra, tá bom? Inspiração é o processo pelo qual Deus guiou os autores bíblicos para escrever as Escrituras. Tradução é o processo pelo qual as pessoas pegam aquilo que já foi escrito e passam para outro idioma. Por exemplo, Deus chega em mim agora. Eu sou o André Júnior. Ele fala, André,
eu quero que você escreva um livro para mim. E tudo que você escrever vai ser inspirado. Tá bom? Primeira informação. Se eu estou no Brasil e Deus está pedindo para mim escrever um livro, Ele não vai pedir para mim escrever em russo, em italiano, em espanhol. Não tem nem lógica ele pedir isso. Ele vai me inspirar na minha língua de origem. E eu falo português, eu sou brasileiro. Então eu escrevo aqui, então, no princípio criou Deus, os céus e a terra, barari, baroró. Legal. Chega um americano. O americano, ele pega o meu manuscrito e fala, olha, ninguém lá na minha terra fala o seu idioma. Só eu posso pegar o teu manuscrito e passar para o meu idioma? Pode. A partir do momento que ele pegar o meu manuscrito em português e passar para o inglês, nós temos uma tradução. Ele está pegando o que foi escrito e passando para outro idioma. Isso é uma tradução. Aí vem o espanhol, aí vem o russo, aí vem, enfim, tanto faz. A partir desse momento, não importa quantas traduções existam. A única informação que você precisa saber é que uma só é a inspiração. Uma só Deus inspirou. Não foi o russo, não foi o inglês, não foi o espanhol e não foi o italiano. Foi o português brasileiro. Então toda a interpretação que se fizer nas traduções tem que ter como base, como fonte, como regra, o texto original. E o texto original, ele é brasileiro, ok? É só um exemplo. Deus ele inspirou as Sagradas Escrituras no idioma dos profetas, dos apóstolos, ou seja, o Antigo Testamento foi inspirado em hebraico e umas porções em aramaico. O Novo Testamento foi inspirado em grego. Então, o que eu faço para fazer uma análise do texto? Para saber o que realmente o texto está falando? Eu devo me limitar ao português? Não, eu tenho que ir na fonte da inspiração, que é o texto original. E o texto original é hebraico, aramaico e grego. Tá tudo resolvido, ok? Os termos da tradução. Por que ocorre essa discrepância de termos? Bom, é porque cada tradução, cada tradutor, ele vem de uma cultura diferente. Ele vem de um lugar diferente, onde lá as palavras são diferentes. Então, por exemplo, assim, vamos supor que... vamos pegar o Brasil aqui. No Brasil, só a palavra mandioca, ela pode ser aipim e ela pode ser macaxeira, por exemplo. Pão pode ser pão francês, pão inglês, pão careca, pão de sal. Tá entendendo? Se eu for para algum lugar e a pessoa falar bem assim, olha, quer um pão careca? O que é um pão careca? Porque para mim aqui é pão francês. Então, às vezes tem uma palavra diferente para o mesmo elemento, para uma mesma coisa, você está entendendo? Então as traduções funcionam assim. No decorrer da história, as traduções, como varia de cultura para cultura, de local para local, elas foram mudando alguns termos. Então vamos supor que Deus me inspirou a escrever aqui semáforo, por exemplo. Aí vem um tradutor e coloca poste. E aí vem um russo e coloca farol. Aqui no Brasil, semáforo é uma coisa e farol é outra. Tá entendendo? Mas pode ser que lá onde ele mora, o semáforo, que para mim é semáforo, eles vão entender farol. Tá entendendo? Então, o que eu faço? Tá, então é sinal, é poste, é semáforo, como é que é? Tu tem que fazer uma pergunta quando aparece uma palavra diferente. O que está no texto original? O que está no texto inspirado? Porque o texto inspirado, verbal e plenário, ele é inerrante. Tá bom? E eu vou mostrar isso na prática com um texto. Tem se levantado muito ateu, faculdades, colégios, trabalhos e muitas pessoas revoltadas com a Bíblia, que não querem acreditar na Bíblia. Por quê? Cada um interpreta de um jeito, cada um tem uma Bíblia. Bom, a inspiração verbal e plenária é uma só. Ela não mudou. Tá entendendo? E tem pessoas que querem porque querem achar erro na Bíblia,
que se limitam somente à tradução. Por que eles fazem isso? Porque no texto original não tem erros. Então, quando você vai conversar com uma pessoa que fala, essa Bíblia é errada, essa Bíblia não sei o quê, provavelmente, bem provavelmente, ele não sabe o que é o texto original. Ele está confundindo tradução com inspiração. E você saber, nesse início de caminhada, a distinção de tradução e inspiração é uma coisa libertadora. Então tá bom? Então assim, ó, às vezes você até discorda da pessoa. Às vezes tem uma pessoa que não tem a mesma fé que a sua. Você acredita em Deus. Você acredita que a Bíblia é inspirada e perfeita. Só que a pessoa às vezes fala de um jeito que você sabe que ela está errada, mas não sabe como responder. Então, o curso, de certa maneira, o que o Theocast está fazendo aqui é te dando essa caixa de ferramentas para te ter essa resposta, para te ter como reagir, tá entendendo? E eu vou te mostrar isso na prática. Eu vivenciei uma situação uma vez, que o meu professor de ensino médio era ateu e ele usou Gênesis para mim. Ele disse, Deus é uma pessoa que nem um ser humano, que muda toda hora de humor e é falho que nem nós. E ele usou um texto para me mostrar isso. E eu vou te mostrar na prática um dos argumentos deles, tá bom? E vou te ensinar como resolver, tá certo? Eu vou te mostrar agora a tradução e eu vou te mostrar o texto original, tá certo? Eu vou te mostrar o texto original no meu computador e vou te mostrar o texto original que eu tenho aqui, que é a minha Bíblia, tá bom? Eu vou te mostrar os dois textos e como resolver. Eu tô com um texto, eu tô com a tradução aqui, ó. Almeida Revista Corrigida. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Tá bom? Essa expressão arrependeu-se é uma expressãozinha que vai aparecer lá em Números 23, 19. Aqui, ó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, um cara que não acredita em Deus nem na Bíblia vai falar, pronto, aí ó, uma discrepância. Aí ó, pronto, uma contradição. E acaba que às vezes você sabe que está errado, que tem uma explicação, só que não sabe como responder. Bom, vamos lá. Eu falei no início que uma coisa é a tradução. Agora eu vou te mostrar o texto da inspiração, tá certo? Eu estou agora aqui com o texto original, a fonte da inspiração, tá certo? O termo original está aqui, ó. Então eu tenho Vaye Nahan, tá certo? Essa expressão Nahan significa entristecer-se, certo? Pesar, aqui ó. Deixa eu pegar aqui o bloquinho certo, aqui ó. Quando algumas traduções dizem que Deus se arrependeu, a ideia não é que Deus percebeu que cometeu um pecado ou tomou uma decisão errada. O sentido é de pesar, lamento e profunda tristeza. A expressão do texto original aqui, Nahan, significa pesar, tristeza. Deus se entristeceu pela maldade do homem. Então tu perceba que o texto original, o texto inspirado, a fonte da inspiração, ela resolve o que a tradução não conseguiu resolver. Então eu tenho a tradução brasileira, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, Nova Almeida Atualizada e a nova tradução da linguagem de hoje, que você vai ver em algumas bíblias como NTLH, tá bom? Como eu faço para identificar qual é o texto mais próximo do original? Qual é a tradução mais próxima do original? Então, se eu tenho, por exemplo, semáforo no idioma original e alguém coloca farol, eu tenho que ver qual Bíblia mais se aproxima de semáforo, entendeu? Naquela comparação que eu fiz. Aqui, o nosso trabalho é identificar qual é a tradução que usa a expressão tristeza ou pesar, entendendo? Então, assim, ó. Tradução brasileira, capítulo 6 e versículo 6. Então se arrependeu, Jeová, então não vai te ajudar. Almeida, Revista e Corrigida. 6:6. Então arrependeu-se o Senhor, então não vai te ajudar. Almeida, Revista e Atualizada. 6:6. Então se arrependeu o Senhor, então não vai te ajudar. Nova Almeida Atualizada. Puxa aqui só para eles verem. Nova Almeida Atualizada.
6, 6. Então o senhor ficou triste. Pronto. Essa aqui já ameniza um pouco a dor. Olha a NTLH. 6, 6. Ficou muito triste. Tá, eu tô aqui no Passuque 6 do texto original. O capítulo 6. E eu tô com o texto original aqui que eu circulei. Ó. Esse é a expressão para arrepender os que tem no nosso idioma português. Então, aqui está. Vaie nahan. Ou seja, e sentiu tristeza, sentiu pesar. Então, as que mais se aproxima do texto original é a NAA, Nova Almeida Atualizada, e a NTLH, nesse texto pelo menos. Então perceba que quando você avalia a inspiração e compara com a tradução, fica claro que uma coisa é a tradução, outra bem diferente é a inspiração. Tá entendendo? E uma pessoa, por exemplo, vamos supor que essa pessoa que é ateu saiba que você é cristão. Que às vezes tem uns abençoados que querem testar a fé do irmão. E muitas das vezes eles usam textos isolados para tentar armar um laço, para te pegar numa contradição. Então eu já vou aqui deixar uma dica de como conversar com um pessoal assim. Quando você vê alguém que obviamente saiba da sua fé e dizer assim para você: a Bíblia está errada, as traduções estão tudo errado. Você pega e fala: é verdade. Esse cara que formulou esse argumento, ele já tem estruturado na cabeça dele uns 10 tópicos e subtópicos de como você vai responder, como você vai reagir, como você vai se comportar. Então ele já está esperando uma reação de defesa sua e uma explosão. Nesse momento, o mais essencial é que você mantenha calma e fale: é verdade. Nossas Bíblias aqui têm inúmeras discrepâncias. Quando você fala isso, tu tem que entender que tu desarmou o cara. Todos os tópicos e subtópicos que ele tinha na mente gravadas de como você ia reagir foram por água abaixo. Por quê? Porque não é normal um cristão concordar com ele, com um ateu sobre isso. Ele vai te dizer: como assim tu tá concordando comigo? Tu não pode concordar comigo. Tu tem que defender que a Bíblia é verdadeira. Mas eu defendo que a Bíblia é verdadeira. É que uma coisa é a tradução, outra coisa é a inspiração. Mas é mesmo? Não é. A inspiração está no original, hebraico, aramaico e grego. Tu fala hebraico? Não. Tu fala aramaico? Não. Tu fala grego? Não, também não. Então não fala o que tu não sabe. Tem muita gente falando o que não sabe, pegando o texto isolado e ignorando uma história de contexto, de inspiração, de hermenêutica. Por quê? Porque quer encher o saco. Tá entendendo? E você tem que se preparar para responder para essas pessoas, porque cristianismo também é defesa. Tá entendendo? E defesa não é ataque. Tu tem que defender a fé com amor, olhando para a alma desse cara que está triste, olhando para a alma desse cara que porventura aprendeu errado, e mostrar que Cristo é o mesmo. E o texto original, até antes de 2000 anos, ele é verbal e plenário e não tem erro. Para a glória do Senhor Jesus. Ok? Agora vamos encerrar as curiosidades. Eu preciso te dar uma dica de leitura. Tá? Essa dica de leitura é fundamental. Então, tu que está começando a ler a Bíblia, eu vou te dar uma dica muito importante. Tem Bíblias que têm referências textuais e outras que não têm. Então, checa a tua Bíblia e vê se vai ter uma referência textual, que eu vou te explicar agora o que é. Se na tua Bíblia tiver isso, tu tem que usar, tá bom? Eu vou te mostrar agora o que é uma referência textual. Bom, vamos lá. Eu tô aqui em Atos capítulo 7. E Atos capítulo 7, depois tu vai ler, é a exposição, é a mensagem de Estevão, tá bom?
O Estevão, ele vai trazer a exposição da Bíblia começando pelo patriarca Abraão. Então, o que é referência textual para te auxiliar? Tenta dar um zoom aqui. Tá vendo essa letrinha aqui, a letrinha A, circulada aqui? Por que o tradutor colocou essa letrinha? Porque ele quer que você leia a referência do Antigo Testamento. Por isso que ele colocou essa letrinha. Toda vez que aparecer essa letrinha, é porque 99,9999 das vezes o tradutor quer que tu leia um texto do Antigo Testamento que vai acrescentar a esse, tá bom? Então, ó, a letrinha vai te levar aqui para baixo, ó, em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Tá vendo que a referência em negrito está aqui, ó, capítulo 7, verso 2 e 3? E o que nós estávamos lendo? Capítulo 2, versículo 3. Capítulo 7, versículo 2 e 3. E aqui está a letrinha, ó. Aí tu vem aqui para baixo, o texto vai te levar lá para Gênesis capítulo 12, versículo 1. E não obstante, tu vai continuar lendo o texto, aí tu vai ter aqui, ó. Então saiu da sua terra. Saiu da sua terra, mas para onde é que ele foi? Então vamos descobrir. Vai para Gênesis capítulo 11, versículo 31. A referência é 7:4. Vamos continuar. Dos caldeus habitar em Harã. E dali depois que seu pai faleceu, Deus trouxe para esta terra. Então aqui está o C, ó. Vamos aqui para o C, nessa mão, tá. Onde é que está essa referência? Gênesis capítulo 12, versículo 4. Então tu perceba que o tradutor, ele está te levando para textos do Antigo Testamento para acrescentar a tua leitura. Em outras palavras, o que ele está falando? Começa por Gênesis capítulo 12, para te entender o sermão de Estevão. Tá entendendo? Essas letrinhas são fundamentais para te conseguir compreender textos do Antigo Testamento e o que os apóstolos estão tratando no assunto, ok? Então perceba que quando tu aprende a manusear a Bíblia de maneira consciente, sabendo o que está fazendo, o jogo muda, tá entendendo? Gente, então quando tu aprende a manusear a Bíblia de maneira consciente, sabendo o que está fazendo, a vida facilita 1000 vezes. E isso vai ser muito importante até para te entender as profecias acerca de Jesus. Então, tu começou a ler o Evangelho de Mateus, por exemplo. Se tu tem uma Bíblia com referência, vai estar lá as letrinhas bem pequenas, que vai te jogar para os textos do Antigo Testamento, que vai te mostrar as profecias que se cumpriram em Jesus. Isso vai facilitar a leitura bíblica, tá bom? Gente, isso é a introdução. Tá entendendo? Vamos falar na próxima aula sobre os capítulos, os versículos e as epígrafes da Bíblia, os títulos da Bíblia. Perceba, eu nem terminei a introdução. Falta falar sobre a estrutura da Bíblia, o cânon da Bíblia, canonicidade, canônicos, os apócrifos, os deuterocanônicos, pseudoepigráfico, o que é isso, enfim. Tem muito assunto. Vamos falar sobre a inspiração, vamos aprofundar o assunto da inspiração. Vamos falar sobre manuscritologia, sobre tradutologia, como a Bíblia chegou no Brasil, enfim, os materiais da Bíblia, a origem da escrita. Vai ter muita coisa, gente, para trabalhar. E eu estou recém na introdução. A aula passada foi introdutória, essa aqui também é introdutória. E eu vou continuar essa introdução na próxima aula. Por quê? Porque eu quero que você também anote isso que eu te falei. Anote, memorize e se prepare. Porque irão vir pessoas testar a sua fé. E você se prepare, tá bom? Para glorificar o nome de Jesus. Na próxima aula, vamos falar então sobre os capítulos, os versículos da Bíblia, os títulos em negritos, quem foi que colocou, por que colocou. Você sabia que por muito tempo, vou dar um spoiler aqui, você sabia que por muito tempo falaram pra gente que os capítulos da Bíblia quem inventou foi um cardeal chamado Hugo Sancher? Só que era mentira. Quem inventou os capítulos foi um homem chamado Steve Leggton. Tá entendendo? Então, tem muito mais que vai vir na próxima aula, tá bom? Se você não viu o vídeo anterior, sai desse vídeo aqui, vá assistir aquele e depois assista esse. E que Deus abençoe, que venhamos crescendo na graça e no conhecimento. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe um comentário. Amém? Deus abençoe.